Olá, estamos de volta para dar continuidade na nossa leitura. Hoje o capítulo é longo, é a continuação do 22, tá bom? Já era fim de tarde quando Jorge saiu da farmácia e a trancou. Gregório sentia frio havia mais de uma hora e tomava um café depois do outro. Colocou uma nota por baixo da xícara e seguiu O'Kelly. Quando passou pela farmácia, reparou que lá dentro ainda havia luz acesa. Espreitou pela janela. Não havia mais ninguém. A caixa registradora, antediluviana, estava coberta por uma capa suja. O farmacêutico dobrou a esquina. Gregório precisou se apressar. Caminharam pela Rua da Conceição, atravessando a Baixa e seguiram até a Alfama, passando por 3 igrejas que bateram as horas, uma depois da outra. Na Rua da Saudade, Jorge pisou no terceiro cigarro antes de desaparecer na entrada de um prédio. Gregório atravessou a rua. Em nenhum dos apartamentos a luz se acendeu. Jorge devia ter desaparecido atrás daquela pesada porta de madeira nos fundos. Não parecia ser a porta de uma casa particular, e sim de um bar, mas não havia indícios de que fosse uma tasca. Um lugar de jogos de azar? Podia imaginar-se isso de Jorge depois de tudo o que ele sabia dele? Gregório parou diante da porta, as mãos nos bolsos. Bateu à porta. Nada. Quando finalmente tocou a campainha, foi parecido como naquela manhã, quando discara o número de telefone de Nathalie Rubin. Um salto no escuro. Era um clube de xadrez. Numa sala enfumaçada, de teto rebaixado e mal iluminada, havia dúzias de mesinhas, só homens. Num dos cantos, um balcão com bebidas. Não havia calefação. Os homens usavam sobretudos e casacos pesados. Alguns usavam boinas bascas. O'Kelly tinha sido esperado. Quando Gregório o reconheceu atrás de uma nuvem de fumaça, seu adversário estava lhe estendendo as mãos para escolher a cor das peças. Na mesa contígua havia um homem que olhava agora para o relógio e depois começou a tamborilar na mesa com os dedos. Gregório assustou-se. O homem parecia aquele outro na região do Jura, com o qual jogara durante 10 horas, só para no final acabar derrotado. Tinha sido num torneio em Moutier, num frio fim de semana de dezembro, quando nunca chegava realmente a clarear e as montanhas pareciam se erguer sobre a aldeia como se fossem uma fortaleza. O homem, um nativo, que falava francês como um débil mental, tinha o mesmo rosto quadrado daquele português sentado ali na mesa, o mesmo corte de cabelo, a escovinha, como que feito com um cortador de grama, as mesmas orelhas de abano. Só o nariz do português era diferente, bem como o olhar. Negro, negro como um corvo, por debaixo de sobrancelhas espessas, um olhar como um muro de cemitério. Foi com esse olhar que ele olhou para Gregórios. Não contra esse homem, pensou Gregórios. De maneira alguma contra esse homem. O homem o chamou com um gesto. Gregório se aproximou. Assim podia observar O'Kelly jogando na mesa ao lado. Podia observá-lo discretamente. Era o preço que tinha a pagar. Aquela maldita amizade sagrada, escutou Adriana dizer.
Sentou-se. Novato? Perguntou o homem. Gregório não sabia se aquilo significava simplesmente novo no lugar ou principiante. Optou pelo primeiro significado e fez que sim com a cabeça. Pedro, disse o português. Raimundo, disse Gregório. O homem jogava ainda mais lentamente do que o sujeito do jura. E a lentidão começou no primeiro lance, uma lentidão plúmbea, paralisante. Gregório olhou à sua volta. Ninguém jogava com relógio. Relógios eram descabidos naquele local. Com exceção dos tabuleiros de xadrez, tudo era descabido naquele lugar, até conversas. Pedro pousou os antebraços na mesa, apoiou o queixo nas mãos e olhou para o tabuleiro. Gregório não sabia o que o incomodava mais, aquele olhar esforçado e epilético, com a íris levantada num fundo amarelado, ou o maníaco mordiscar dos lábios que o deixara à beira de um ataque de nervos no jogo contra o homem do jura. Seria uma luta contra a impaciência. Ele amaldiçoou os muitos cafés que bebera. Então trocou o primeiro olhar com Jorge a seu lado, o homem que despertara com pânico da morte e já sobrevivera Prado em 31 anos. Atenção, disse O'Kelly, apontando com o queixo para Pedro, adversário desagradável. Pedro sorriu sem levantar a cabeça, e agora parecia mesmo um débil mental. Justo, muito justo, murmurou, e pequenas bolhas de saliva apareceram-lhe nos cantos da boca. Enquanto se tratava de simples cálculos de lance, Pedro não cometeria nenhum erro. Isso Gregório tinha certeza, depois de uma hora de jogo. Ele não se devia deixar iludir pela testa curta e o olhar epilético. Ele calculava tudo, se necessário 10 vezes, e em todas as hipóteses calculava pelo menos os próximos 10 lances. A questão era saber o que aconteceria se ele fizesse uma jogada surpreendente. Uma jogada que não apenas parecia não ter sentido, mas era de fato desprovida de sentido. Muitas vezes Gregório já desconcertara adversários fortes com essa tática. A estratégia só não funcionava com Doxíades. Besteira, restringia-se a dizer o grego, e nunca mais deixava escapar a vantagem assim obtida. Passara-se mais de uma hora até Gregório se decidir a confundir o jogo, sacrificando um peão sem obter a menor vantagem estratégica. Pedro esticou e encolheu várias vezes os lábios, depois levantou a cabeça e olhou para Gregório. Gregório desejou que pudesse estar usando os óculos velhos, que contra aquele tipo de olhar funcionava como uma muralha. Pedro piscou, esfregou as têmporas, passou as mãos com seus dedos curtos e grossos pelos cabelos rentes. Depois não tocou no peão. Novato, murmurou. Você é um novato. Agora Gregório sabia. Novato significava principiante. Como Pedro não tomara o peão por julgar aquilo como uma armadilha, Gregório ficara numa posição a partir da qual ele podia atacar. Lance após lance, empurrou o seu exército para a frente, negando a Pedro qualquer possibilidade de defesa. O português começou a puxar o catarro com o nariz
de 2 em 2 minutos. Gregório não sabia se era intenção ou simplesmente desleixo. Jorge sorriu quando percebeu como aquele ruído desagradável incomodava Gregório. Os outros também pareciam conhecer esse hábito de Pedro. Toda vez que Gregório frustrava um plano de Pedro, antes mesmo de que este começasse a se tornar visível, seu olhar se endurecia. Os olhos agora brilhavam como ardósia. Gregório se recostou e lançou um olhar calmo para o tabuleiro. Podia ainda durar várias horas, mas nada mais podia acontecer. Com o olhar aparentemente dirigido para a janela, diante da qual uma lanterna de rua balançava num cabo solto, ele começou a observar o rosto de O'Kelly. Segundo o relato do padre Bartolomeu, este homem primeiro fora uma imagem luminosa sem brilho, mas um rapaz íntegro, destemido, que sabia dar nomes às coisas. Mas no fim do relato acontecera a visita noturna de Prado ao padre. Ela tornou-se um perigo. Não conseguiria aguentar. Acabaria confessando. É o que os outros pensam. Jorge também? Não quero falar sobre isso. O'Kelly deu um trago antes de atravessar o tabuleiro com o bispo e tomar a torre do adversário. Os dedos estavam amarelos de nicotina e as unhas sujas. Seu nariz grande e carnudo, com os poros abertos, repugnou a Gregório. Pareceu-lhe uma excrescência de falta de consideração. Combinava com aquele sorriso desdenhoso, mas tudo o que pudesse parecer repugnante era contrabalançado pelo olhar cansado e bondoso daqueles olhos castanhos. Estefânia. Gregório estremeceu e sentiu um calor súbito. Lera aquele nome no texto de Prado daquela tarde, mas não associara as duas coisas. As variações Goldberg, Estefânia. Ela tocou só para mim, desde então também desejo saber tocá-las. Podia ter sido a mesma Estefânia? A mulher que Pedro teve de salvar de O'Kelly? Perdão, a mulher que Prado teve de salvar de O'Kelly? A mulher pela qual a amizade entre os dois, aquela maldita amizade sagrada, se rompera? Gregório começou a fazer as contas febrilmente. Sim, podia ser. Nesse caso, era a coisa mais cruel que se podia imaginar. Que alguém estivesse disposto a sacrificar, em nome do movimento de resistência, a mulher que, com as melodias de Bach, o encorajara naquela sua maravilhosa e sedutora fantasia de Steinway, que ele já alimentara nos tempos do liceu. O que teria acontecido no cemitério entre os dois depois de o padre ter ido embora? Estefânia Espinhosa teria voltado para a Espanha? Ela devia ser mais nova que O'Kelly, o bastante para que Prado se apaixonasse por ela 10 anos depois da morte de Fátima. Se isso tivesse acontecido, o drama entre Prado e O'Kelly não fora apenas um drama entre morais opostas, mas também um drama amoroso. O que Adriana sabia desse drama, se é que o tinha admitido em seus pensamentos? Ou tivera de blindar o seu espírito contra aquilo, como contra tantas outras coisas?
O Stanway, intocado e louco, ainda estaria na casa de O'Kelly. Gregórios tinha jogado os últimos lances com a mesma concentração rotineira e fugaz com que costumava enfrentar seus alunos nos torneios simultâneos em Kirchenfeld. Então viu o sorriso traiçoeiro de Pedro e, depois de um olhar mais atento para o tabuleiro, assustou-se. Tinha desperdiçado a vantagem e o português fizera um ataque perigoso. Gregórios fechou os olhos. Um cansaço plúmbeo o invadiu. Por que não se levantava simplesmente e ia embora? Como tinha ido parar em Lisboa, numa sala insuportavelmente baixa, numa fumaceira asfixiante, jogando contra um homem repugnante, quem nada lhe dizia respeito e com quem não era capaz de trocar uma única palavra? Sacrificou seu último bispo e, com isso, iniciou o final do jogo. Já não podia mais ganhar, mas ainda dava para um empate. Pedro foi ao banheiro. Gregórios olhou à sua volta. A sala se esvaziara. Os poucos homens que haviam permanecido rodeavam a sua mesa. Pedro voltou, sentou-se e puxou o catarro. O adversário de Jorge fora embora. Ele próprio se posicionara de forma a poder acompanhar o final da partida na mesa ao lado. Gregórios escutou a sua respiração arquejante. Se não quisesse perder, tinha que esquecer o homem. Certa vez, Alencine ganhara um final de jogo mesmo tendo 3 figuras a menos. Incrédulo, Gregórios, ainda estudante, refizera o fim da jogada. Depois, durante meses a fio, refizera cada final de partida que encontrava anotados. Desde então era capaz de avaliar a situação com um só olhar. Foi o que aconteceu. Pedro pensou durante meia hora, mas acabou por cair na armadilha. Percebeu assim que moveu a peça. Não tinha mais como ganhar. Esticou e encolheu os lábios. Fixou Gregórios com seu olhar pétreo. Novato, disse, novato. Levantou-se apressadamente e foi embora. De onde é? Perguntou um dos circunstantes. De Berna, na Suíça, disse Gregórios, acrescentando. Gente lenta. Eles riram e lhe ofereceram uma cerveja, convidando-o a voltar outro dia. Na rua, O'Kelly se aproximou dele. Por que me seguiu? Perguntou em inglês. Quando viu o espanto no rosto de Gregórios, soltou uma gargalhada rouca. Houve tempos em que a minha vida dependia de eu reparar quando alguém me seguia. Gregórios hesitou. O que aconteceria se o homem, de repente, visse o retrato de Prado diante de si? 30 anos depois de ter se despedido dele no túmulo. Lentamente tirou o livro do bolso do sobretudo, abriu-o e mostrou o retrato para O'Kelly. Jorge piscou, pegou o livro, aproximou-se de um poste e aproximou o livro do rosto. Gregórios nunca mais haveria de esquecer a cena. O'Kelly, olhando para o retrato do amigo perdido à luz de uma lanterna oscilante, incrédulo, assustado, com o rosto que ameaçava desabar. Venha comigo, disse Jorge com voz rouca, que só pareceu autoritária porque tentava dissimular a sua perturbação. Moro aqui perto.
Seus passos, quando se adiantou, eram mais rígidos e inseguros. Agora ele era um homem velho. Sua casa era uma caverna enfumaçada, com paredes cobertas com fotografias de pianistas. Rubinstein, Richter, Horowitz, Dinu Lipati, Murray Peraia, um pôster gigantesco de Maria João Pires, a pianista predileta de João Essa. O'Kelly passou pela sala e acendeu um sem número de lâmpadas. Parecia haver sempre mais uma luz para uma fotografia que emergia das trevas. Um único canto da sala permaneceu na penumbra. Ali ficava o piano de cauda, cujo negro silencioso refletia mais pálido o brilho dos vários focos. Adoraria ter sido capaz de tocar naquele piano. A minha vida terminará sem que eu possa tocar as variações. Há muitas décadas aquele piano de cauda estava ali, uma miragem escura de elegância polida, monumento negro ao sonho irrealizável de uma vida plena. Gregório se lembrou das coisas intocáveis no quarto de Prado, pois no piano de cauda de O'Kelly tampouco parecia ter um único grão de poeira. A vida não é aquilo que vivemos, é aquilo que imaginamos viver, estava escrito no livro de Prado. O'Kelly estava sentado na poltrona em que sempre parecia sentar. Examinava o retrato de Amadeu. Seu olhar, interrompido raras vezes por um pestanejar, acalmava os planetas. O silêncio negro do piano de cauda preenchia a sala. O ruído das motocicletas lá fora copiava o silêncio. As pessoas não suportam o silêncio, dizia um dos breves apontamentos de Prado. Isso significaria que elas teriam de se suportar a si próprias. Jorge perguntou-lhe onde achara aquele livro, e Gregórios lhe contou. Cedros vermelhos, leu Jorge em voz alta. Isso evoca a Adriana, o seu estilo melodramático. Ele não gostava desse estilo, mas fazia tudo para não deixar que Adriana notasse. Ela é minha irmã e me ajuda a viver a minha vida, dizia. Perguntou a Gregório se ele sabia o que significavam os cedros vermelhos. Melody, respondeu Gregórios, tivera a impressão que Melody o sabia. O'Kelly perguntou-lhe de onde conhecia Melody e por que tudo aquilo o interessava. O tom da pergunta não era exatamente duro, mas Gregórios teve a impressão de sentir o eco de uma dureza que aquela voz tivera numa época em que era decisivo se manter atento e lúcido quando alguma coisa parecia estranha. Quero saber como era ser ele, disse. Jorge o fitou, espantado. Voltou a olhar para o retrato e, em seguida, cerrou os olhos. Isso é possível? Saber como é ser um outro, sem ser o outro? Pelo menos se podia descobrir como é imaginar ser outro, respondeu Gregórios. Jorge soltou uma gargalhada. Assim devia ter sido quando ele riu dos latidos do cachorro durante a festa de despedida do liceu. E por isso fugiu? Bastante louco isso. Me agrada. A imaginação, o nosso último santuário, dizia Amadeu.
Ao pronunciar o nome de Prado, uma transformação se operou em O'Kelly. Há décadas que ele não o pronuncia, pensou Gregórios. Os dedos de Jorge tremeram ao acender um cigarro. Tossiu, depois abriu o livro de Prado na página onde Gregórios colocara o recibo de caixa do botequim à tarde. O seu tórax magro subia e baixava, a respiração arquejava. Gregórios teria preferido deixá-lo a sós. E continuo vivo, disse ele, colocando o livro de lado. E o medo incompreendido de então, também continua. E o piano de cauda também continua no mesmo lugar. Hoje não é mais um monumento, é simplesmente um piano, sem qualquer mensagem, um companheiro mudo. Essa conversa relatada por Amadeu ocorreu no final de 1970. Ainda então eu teria jurado que nunca nos perderíamos de vista, ele e eu. Éramos como irmãos, mais do que irmãos. Lembro-me de quando o vi pela primeira vez. Foi no início do ano letivo. Ele chegou um dia mais tarde, não me lembro mais por quê. E ainda por cima chegou atrasado para a aula. Já então usava um sobretudo, o que revelava que era filho de boa família, porque uma peça daquelas não se comprava pronta. Era o único sem pasta, como se quisesse dizer, tenho tudo na cabeça. Com aquela sua inimitável autoconfiança, sentou-se no lugar vago. Nenhum traço de arrogância. Tinha simplesmente a certeza de que não existia nada que ele não pudesse aprender sem esforço algum. Não acredito que ele soubesse dessa certeza. Isso a teria diminuído. Não, ele era aquela certeza. A maneira como se levantou, disse seu nome e voltou a se sentar era teatral. Mas não, aquele rapaz não queria teatro, não precisava de teatro. Era pura graça que fluía de seus movimentos. O padre Bartolomeu se calou quando viu aquilo e por uns momentos ficou sem saber o que fazer. Gregórios contou que lera o discurso de despedida de Prado quando O'Kelly mergulhou em um longo silêncio. Jorge se levantou, foi até a cozinha e voltou com uma garrafa de vinho tinto. Serviu e tomou 2 taças, não precipitadamente, mas como alguém que simplesmente precisava daquilo. Passamos noites e noites trabalhando naquilo. Houve momentos em que ficava desencorajado. A raiva ajudava. Deus castiga o Egito com as pragas, só porque o faraó se mostra inflexível, exclamava. Mas foi o próprio Deus quem o fez assim, e ele o fez assim para poder demonstrar o seu poder. Que Deus vaidoso, presunçoso, que metido! Eu o amava quando estava cheio dessa fúria e enfrentava Deus com a sua testa alta e bela. Ele queria intitular o discurso Reverência e Aversão diante da palavra moribunda de Deus. Eu achei aquilo patético, uma metafísica patética, e no fim ele concordou. Tendia ao pathos, não o admitia, mas sabia, e por isso se insurgia contra o mau gosto, sempre quando surgia uma oportunidade. E nisso podia ser injusto, terrivelmente injusto. A única que ele sempre poupou foi Fátima. Ela podia tudo,
Ele a mimou durante todos os 8 anos que durou o casamento. Ele precisava de alguém para mimar. Ele era assim. Mas isso não a tornou feliz. Nunca conversamos sobre isso, ela e eu. Ela não gostava muito de mim. Talvez tivesse ciúmes da nossa intimidade. Mas certa vez encontrei-a na cidade, num café. Estava lendo os classificados do jornal e assinalara alguns anúncios de emprego. Escondeu a folha quando me viu, mas eu chegara por trás e vira aquilo. Eu queria que ele acreditasse mais em mim, disse-me durante a conversa que tivemos então. Mas a única mulher em que ele acreditou foi Maria João. Maria, meu Deus, Maria. O Kelly foi buscar outra garrafa. As palavras começavam a se embaralhar. Bebeu e ficou calado. Gregórios perguntou como era o sobrenome de Maria João. Ávila, como Santa Teresa. Por isso, na escola era chamada de a Santa. Quando escutava esse apelido, atirava objetos na cara do engraçadinho que dissesse aquilo. Mais tarde, ao se casar, mudou de sobrenome, adotando um nome bem comum e banal. Já me esqueci dele. O Kelly bebeu e ficou calado. Realmente pensei que jamais nos perderíamos, disse ele no meio do silêncio. Pensei que fosse impossível. Certa vez li a frase: as amizades têm o seu tempo e acabam. No nosso caso, não, pensei então. No nosso caso, nunca. O Kelly começou a beber cada vez mais depressa e a boca já não lhe obedecia. Com muito custo, levantou-se e saiu da sala com passos vacilantes. Depois de um tempo, voltou com uma folha de papel. Veja, isso aqui escrevemos juntos em Coimbra, quando o mundo inteiro parecia ser nosso. Era uma lista e em cima estava escrito lealdade por. Embaixo, Prado e O'Kelly haviam anotado todos os motivos que podem gerar lealdade. Culpa em relação a alguém, etapas comuns de desenvolvimento, sofrimento partilhado, alegria partilhada, solidariedade dos mortais, comunhão de opiniões, luta conjunta contra o exterior, forças e fraquezas comuns, necessidade mútua de proximidade, semelhança de gostos, ódio comum, segredos partilhados, fantasias e sonhos partilhados, entusiasmo partilhado, humor partilhado, heróis partilhados, decisões tomadas em comum, êxitos, insucessos, vitórias e derrotas comuns, decepções partilhadas, erros comuns. Faltava o amor na lista, disse Gregórios. O corpo de O'Kelly se contraiu e, por um instante, pareceu recobrar a lucidez por trás da embriaguez. Ele não acreditava nisso. Chegava a evitar a palavra. Achava de mau gosto. Costumava dizer que só existem 3 coisas: a cobiça, o bem-estar e o aconchego. E todas eram efêmeras. A mais fugidia era a cobiça, depois o bem-estar. E infelizmente acontecia que o aconchego, a sensação de se sentir protegido junto de alguém, também sempre acabava desmoronando.
as exigências da vida, todas as coisas com que temos de nos confrontar e ultrapassar, são simplesmente numerosas e poderosas demais para que os nossos sentimentos possam superá-las incólumes. Por isso, o que importava para ele era a lealdade. Segundo ele, lealdade não era um sentimento, e sim um desejo, uma decisão, uma opção da alma. Algo que transforma a consciência de encontros e a coincidência dos sentimentos em uma necessidade. Um sopro de eternidade, dizia, apenas um sopro, mas ainda assim um sopro. Ele se enganou. Ambos nos enganamos. Depois, quando estávamos de volta a Lisboa, ele se ocupou frequentemente com a questão sobre se haveria algo como uma lealdade para consigo próprio. Uma espécie de compromisso de não fugir de si próprio, nem na imaginação, nem na realidade. A disponibilidade para se assumir, mesmo quando não gostamos mais de nós. Ele teria gostado de se transcriar, cuidando para que a ficção se tornasse realidade. Só me suporto quando estou trabalhando, disse. O Kelly silenciou novamente. A tensão no seu corpo cedeu. O olhar se turvou. A respiração se tornou lenta como a de alguém que dorme. Era impossível sair dali agora. Gregório levantou-se e foi ver as estantes de livros. Uma prateleira cheia de livros sobre o anarquismo, o russo, o andaluz, o catalão. Muitos livros com a palavra justiça no título. Dostoiévski e mais Dostoiévski. O crime do padre Amaro, de Eça de Queiroz, o livro que ele comprara na primeira ida à livraria de Júlio Simões. Sigmund Freud, biografias de pianistas, literatura sobre xadrez. E, finalmente, num nicho, uma prateleira estreita com livros escolares do liceu, alguns com quase 70 anos de idade. Gregório retirou das prateleiras as gramáticas de latim e de grego e folheou as páginas murchas com muitos borrões de tinta. Os dicionários, os textos de exercícios. Cícero, Lívio, Xenofonte, Sófocles. A Bíblia, rota de tantas leituras e coberta de anotações. O Kelly acordou, mas quando começou a falar, foi como se o sonho que acabara de ter continuasse. Foi ele quem comprou a farmácia para mim, uma farmácia inteira que não podia estar mais bem localizada. Simplesmente comprou. Nós nos encontramos no café e falamos disso e daquilo. Nenhuma palavra sobre a farmácia. Ele adorava fazer segredos. Era um maldito, adorado maníaco por segredos. Não conheci ninguém que dominasse tanto a arte dos segredos como ele. Era sua forma de vaidade, mesmo que ele não quisesse ouvir isso. Na volta, parou de repente. Está vendo aquela farmácia? Perguntou. Claro que vejo, disse eu. O que é que tem? É sua, disse, estendendo-me um molho de chaves na frente do nariz. Você sempre quis ter uma farmácia própria. Agora a tem. E ele ainda pagou todo o mobiliário. E quer saber de uma coisa? Não me senti nem um pouco constrangido. Fiquei felicíssimo e nos primeiros tempos esfregava meus olhos todos os dias de manhã.
Às vezes ligava para ele e dizia: imagina, estou na minha própria farmácia. Então ele ria. Era aquela gargalhada solta, feliz, que a cada ano foi se tornando mais rara. Ele tinha uma relação conturbada e complicada com o dinheiro da família. Acontecia às vezes de ele esbanjar dinheiro em grandes gestos, diferentemente do juiz, o seu pai. Mas então via um mendigo e ficava completamente perturbado. Era sempre a mesma coisa. Por que lhe dou apenas algumas moedas? Perguntava ele. Por que não um maço de notas? Por que não tudo? E por que para ele e não para todos os outros também? Pois é apenas pura coincidência estarmos passando perto dele e não de outro mendigo. Além disso, como é possível comprar um sorvete e poucos passos adiante, outro ter que suportar essa humilhação? Não é possível. Escuta, não é possível. Certa vez ele ficou tão furioso com essa falta de clareza, essa maldita e pegajosa falta de clareza, que bateu com o pé no chão, voltou e atirou uma nota gorda no chapéu do mendigo. O rosto de O'Kelly, que na recordação relaxara como o de alguém que se libertou de uma prolongada dor, voltou a escurecer e envelheceu. Quando nos perdemos, a princípio eu quis vender a farmácia e lhe devolver o dinheiro. Mas então percebi, era como se eu estivesse riscando tudo o que acontecera entre nós, todo aquele período longo e feliz da nossa amizade. Como se eu estivesse envenenando retroativamente toda a intimidade passada e a antiga confiança. Fiquei com a farmácia e alguns dias depois dessa decisão aconteceu algo muito estranho. De repente, ela era muito mais do que a minha própria farmácia. Não consegui compreender e não compreendo até hoje. Ao se despedir, Gregórios disse que ele tinha deixado a luz acesa na farmácia. O'Kelly riu. É de propósito. A luz fica sempre acesa. Sempre. Puro esbanjamento. Para me vingar da pobreza na qual cresci. Um único cômodo com luz. Ia-se para a cama no escuro. Os poucos centavos da mesada que eu recebia, gastava em pilhas para uma lanterna com a qual eu lia à noite. Roubava os livros. Livros não deveriam custar nada, pensava então, e penso ainda hoje. Viviam nos cortando a luz por contas não pagas. Cortar a luz. Nunca me esquecerei da ameaça. São sempre aquelas coisas simples que não conseguimos superar. Algum cheiro, a ardência no rosto depois da bofetada, a repentina escuridão inundando a casa, a grosseria do praguejar do pai. No começo, a polícia aparecia, às vezes, na farmácia por causa da luz. Agora, todos sabem e me deixam em paz. Tchauzinho, até amanhã, meu pessoal lindo que me acompanha. Um beijo para vocês, tá?